respirando segurança. Por que os exaustores são tão importantes para uma farmácia com manipulação? O exaustor não funcionando, você corre um risco muito grande de contaminação cruzada. Acontece bastante do cliente montar tudo, vai fazendo e aí chega no final, putz, não coloquei os exaustores. Preciso botar os exaustores. E tem que quebrar tudo. O que é um exaustor? Qual é a importância do exaustor em uma farmácia com manipulação? O exaustor, ele tem a função de... Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando mais um ABcast, o podcast que vai ensinar você, vai te ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, a se tornar mais seguro, mais valorizado com manipulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. E o tema de hoje é respirando segurança. Por que os exaustores são tão importantes para uma farmácia com manipulação? Aqui é a Alana Bezerra. Eu sou o Marcos André. E, gente, não tem ninguém melhor para falar de exaustores que o Marcos, que é diretor da Max Labor. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Alana. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar com o pessoal da ABcast. Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre os exaustores, sobre para que serve, como utilizar, quando utilizar. Vamos tirar todas as dúvidas aí do pessoal, tá? Marcos, muito obrigada por sua disponibilidade, né? Eu sei que nessa loucura do dia a dia, da rotina, muitas farmácias aí, né, para agregar. Eu sei que não é fácil estar aqui e é um prazer, é uma honra ter você aqui, né, conosco para agregar aí o setor com muita informação. É um tema que pouca gente fala, mas é um tema muito importante. E também queria agradecer a sua audiência e te convidar para que, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve agora, deixa aqui teu like, comenta aqui. O teu comentário, a tua participação é muito importante para o crescimento do nosso canal. Marcos, primeiramente fala um pouquinho, né, sobre a tua trajetória, como é que a Max Labor nasceu, há quanto tempo a Max Labor está no mercado? Alana, eu sou químico, sou formado em bacharel em Química pela Universidade Estadual de Maringá, e a Max Labor ela tem mais ou menos 15 anos de mercado. Então a Max Labor ela trabalha hoje em 3 nichos de mercado, né? Ela atua tanto na indústria, e aí quando eu falo indústria, todas as áreas, indústria alimentícia, indústria têxtil, farmacêutica, nós temos clientes hoje como o CIMED, como o Pfizer. Nós trabalhamos no nicho de universidades, então, tanto públicas como privadas, na montagem dos laboratórios. E eu falo assim que o nosso queridinho, o nosso carro-chefe são as farmácias de manipulação, né? Então, a gente atua em toda a linha de farmácia de manipulação, tanto humana como veterinária. Então, a Max Labor, ela fabrica móveis de laboratórios. Então, todos os móveis que vão dentro da área limpa, da farmácia, tanto das indústrias, como os equipamentos de exaustão. Então, exaustão para sólidos, dermato, trocas de ar, exaustão para pressão negativa, então as cabines de pressão negativa, os sistemas. Então, a Max Labor está atuando nesse nicho de mercado, né? Nosso foco, né? A empresa ela tem um foco, então ela só trabalha com aquilo que ela fabrica. Até 2015, 2016 ali, a Max Labor ela tinha uma linha de distribuição, então a gente vendia pegâmetro, balança, toda a linha todos os equipamentos de laboratório. Mas de 2016, finalzinho de 2016, 2017 para cá, a Max Labor resolveu se tornar uma referência e focar. Então nós temos de 18 mil itens que nós comercializávamos para hoje em torno de 10 itens. Então aí a gente consegue dar mais qualidade, mais atenção, um atendimento mais individual para o nosso cliente e tem tido um retorno bem satisfatório, né? A gente tem atuado bem legal nessa área de farmácia e manipulação, o pessoal tem gostado muito e estamos nessa caminhada há 15 anos e vamos continuar por muito tempo aí, se Deus quiser. 15 anos e de 2016 para cá vocês focaram mais em alguns itens. Me fala um pouquinho mais sobre esses itens, além dos exaustores. Esses itens, nós temos hoje a linha dos móveis. Então, assim, hoje eu costumo falar que nós somos uma marcenaria que não tem marceneiros. Então, todos os móveis nossos, eles passaram por um projeto de construção. Então, sabe aquela ideia do móvel que o marceneiro fazia, que daqui 2, 3 anos começava a entortar?
e começava a dar um probleminha na porta e tudo mais. Imagina um laboratório, como a gente atende a nível Brasil, ter que dar uma assistência lá em Belém. Então, a gente não poderia ter esse tipo de situação, né? Aí nós pegamos, vamos focar nesses itens, contratamos uma consultoria de móveis e focamos só em móveis para o laboratório. O que manda a NR17 de ergonomia para o laboratório? O que eu preciso ter? Quais são os itens de segurança que um laboratório precisa ter que influenciam nos móveis? E em cima disso, hoje, toda a nossa produção é computadorizada. Então, além da parte dos equipamentos de exaustão, nós já projetamos o móvel para que seja encaixado o equipamento de exaustão, para que tenha o melhor fluxo da pessoa dentro do laboratório, para que ela vai manipular. Um exemplo, na área de pesagem. Então, ela vai manipular, ela já precisa ter ali o local onde vai ficar o frasco com a matéria-prima. Então, a gente já pensa nesse ambiente como um todo, né? Não só, vai ter um exaustor ali para onde ela vai pesar. Não, peraí, o exaustor vai ficar posicionado, a matéria-prima vai ficar posicionada próximo. Vai ter porta ou não? Mas é melhor que seja aberto para a pessoa já visualizar, não ter que abrir, ter que se movimentar. Então, assim, é toda uma logística pensada no dia a dia da farmácia em si, né? Não é só a gente fala assim que não é só pegar o projeto, executar e colocar lá. Então, antes da gente executar, a gente passa para o cliente, a gente vê o que foi pensado, o que funcionaria melhor, e sempre, lógico, respeitando o que o cliente quer também, né? Porque às vezes ele tem uma vivência do dia a dia, ele tem aquela experiência já adquirida, e em cima disso a gente vai adaptando que a gente fala, pode ser que isso aqui te ajude a melhorar ainda mais o seu dia a dia. Então seria mais ou menos isso, né? Não é só eu falo que não é só uma venda, né? É uma venda técnica, é uma pré-consultoria. Uma consultoria, né? Vocês, inclusive, nossos clientes, uma das empresas que a gente tem uma parceria forte no sentido de estar indicando é a Max Labor, né? Quando a farmácia chega até nós, uma farmácia não, um empresário, um futuro dono de farmácia, chega até nós, nós encaminhamos alguns fornecedores. A Max Labor é uma das empresas que nós fazemos esse encaminhamento, né, pela credibilidade, pela seriedade e pela entrega, né? Eu percebo que vocês vão muito além de vender realmente só um exaustor. Então, e esse foi um dos motivos de eu te chamar aqui para conhecer um pouco mais a fundo, né, o trabalho de vocês. E por que vocês sempre forneceram exaustores? Me fala um pouquinho como foi esse... porque você falou que fornecia 18 mil, não foi isso? 18 mil itens. E o exaustor ficou, né? Como empresa de fornecimento de materiais para laboratório, por que vocês decidiram continuar fornecendo ou migraram para a exaustor? Como foi essa transição? É até legal falar um pouquinho sobre isso, porque assim, até eu ouvi no podcast seu você falando que a farmácia de manipulação ainda está no início, né? Ela tá, eu falo assim, é um oceano azul ainda. É um bebezinho. E eu acrescento que ela está no início ainda, e ela tem um fator chave, que é o seguinte: a farmácia de manipulação, diferente de uma drogaria, ela não consegue ser escalonável. Você não conseguiria hoje pegar alguém com um valor X e falar assim, vou abrir um projeto de abrir 3 mil farmácias de manipulação no Brasil em 6 meses. Você conseguiria fazer isso com uma drogaria. Então, assim, o fator de entrada seria somente a questão financeira. A farmácia de manipulação, não. Ela tem uma questão técnica, uma questão territorial, e a gente viu nesse ponto um nicho de mercado interessante. Então, assim, hoje, se você for abrir uma farmácia de manipulação aqui em São Paulo, a fiscalização te pede um determinado tipo de itens a serem seguidos. Se você for abrir uma farmácia de manipulação em São Caetano, ela vai te pedir outro. Eu costumo dizer que cada município é um país, quase. Não, São Paulo ainda agora está dividido em covisas, então assim, cada bairro você tem que saber exatamente o que eles estão sendo, o que está sendo pedido. E nisso a gente viu um nicho de mercado interessante. Por quê? Eu me especializei nessa parte de exaustão, de farmácias, e aí você vai conversando com os fiscais, vai vendo o que eles pedem.
vai se adaptando àquilo que eles pedem, e você acaba, como eu poderia falar, você acaba tendo uma barreira para entrada de concorrência. Então, na farmácia de manipulação, eu costumo falar para a pessoa, você vai abrir uma farmácia de manipulação, você é farmacêutico? Você tem alguém farmacêutico para ser seu sócio? Porque, assim, não é só um comércio, não é um trabalho de compra e venda de produto. É um estabelecimento de saúde, é um estabelecimento que ele tem regras, ele tem normas, e ele vai ser algo artesanal, e eu acredito que por muitos anos ainda, né? Você não vai ter uma grande rede que vai chegar e vai falar assim, não, vou dominar essa área. Porque tem as especificidades de cada cidade, de cada bairro, de cada estado. E para nós, a exaustão foi legal por causa disso, porque assim, com atendimento individualizado, igual nós fazemos, a gente consegue atender cada cliente de uma forma específica, sabendo exatamente o que a fiscalização quer. Então, o que a fiscalização quer em São Bernardo é uma coisa, o que ela quer em São Caetano é outra, o que ela quer em Campinas é outra. Então, não existe, eu costumo falar pro pessoal que não existe se alguém te falar que vou fazer essa planta, 100% de certeza que vai ser aprovado, tá mentindo, porque a gente não tem uma RDC que a gente leia, vamos falar assim, vamos ler aqui do começo ao fim e vamos fazer uma planta em cima dessa RDC que vai ser aprovada. Não, se eu não me engano, essa parte de você tem mais, acho, capacidade do que eu, a fiscalização ela pode usar normas municipais desde que elas sejam mais rigorosas que as normas federais. Então, assim, não tem como você saber todas as normas municipais de todos os municípios, né? E aí a gente viu nisso um nicho que, vai ser difícil entrar um concorrente aqui. Um oceano azul, digamos assim. Exatamente. Então, assim, um exemplo, né? São cerca de 8.000 farmácias de manipulação no Brasil. O item que nós mais vendemos para a farmácia são os pontos de exaustão. Em média, 5 pontos de exaustão por farmácia. Então, 5 vezes 8.000 são 40.000 pontos. Para atender o Brasil inteiro, todas as farmácias. Se você pega uma grande fábrica, uma indústria muito grande que trabalhe com o setor de produção, 40.000 peças o cara faz em um mês. Depois, né? Então, assim, a gente viu que ali é um nicho que dificilmente eu vou ter um concorrente muito grande que vai... igual balança. Balança você tem grandes indústrias, grandes fábricas. Gantro, você tem grandes fábricas. Nos exaustores não, porque ele precisa desse atendimento individual. Sim. E aí a gente falou, não, vamos focar aqui que esse mercado ainda vai crescer muito, né? E aí tem dado certo, a gente tem seguido nesse mercado, temos nos atualizado, então assim, a gente está sempre de olho no que a fiscalização pede. Estamos aguardando agora a saída da RDC 67, né? Da atualização, né? Dela, que eu falo que já virou uma novela, né? Que faz uns 3, 4 anos que a gente fala que vai sair e nunca sai. Mas mesmo assim a gente já segue um guia da vigilância para a indústria farmacêutica, que ele é um pouquinho mais rigoroso, então assim, a gente já vai olhando ele, vê adaptando o equipamento para ele. Eu costumo falar que o nosso equipamento ele é um equipamento simples, porque ele precisa atender às necessidades da farmácia, e ele entra no momento da farmácia que a farmácia está na época assim, de montagem, então de maior investimento. Marcos, vou te interromper um pouquinho, porque tem muita gente nova aqui no nosso canal, inclusive querendo abrir sua própria farmácia, farmacêuticos querendo empreender. Explica o que é um exaustor antes de nós adentrarmos especificamente no equipamento de vocês. O que é um exaustor? Qual é a importância do exaustor em uma farmácia com manipulação? O exaustor ele tem a função de pegar o ar, filtrar esse ar e jogar o ar para fora, né, para um ambiente externo, né? Então, na farmácia de manipulação, a gente tem alguns pontos que você gera o pó ele acaba se soltando, se desprendendo, né? A gente fala que são as partículas que ficam em suspensão. Então, quando você vai pesar um pó, né, para fazer uma manipulação, quando você vai pesar, aquele pozinho ele pode subir. Então, assim, varia muito da densidade do produto. Então, se aquele pó ele se desprende ali, ele sobe, esse pó ele não pode ser inalado por quem está trabalhando. Então, assim, você imagina a pessoa manipulando 30, 40 fórmulas por dia, inalando toda hora um ar contaminado. Então, assim, o exaustor ele é um equipamento de proteção. Equipamento de proteção para quem está manipulando.
Então, ele tem que seguir algumas regras de filtros. Hoje existem a classificação dos filtros para ar, né? Era isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, tem aqueles exaustores que você coloca em banheiro, não é isso? Sim. Qual é a diferença de um exaustor mais simples para aquele específico para uma farmácia de manipulação em um setor de pesagem, entre outros? A diferença seria basicamente o filtro e a capacidade de vazão. Então, assim, um exaustor de banheiro, ele é só para tirar o ar, o cheiro, o odor. Então, assim, ele não vai filtrar aquilo lá, ele vai pegar o cheiro e vai tirar e jogar para fora. O da farmácia, ele tem que jogar o ar para fora e ele tem que filtrar aquele ar. Então, existe hoje uma linha de filtros para ar. Então, a gente fala que é o filtro GMF, né? Então, o G é o filtro grosso, então ele vai G1, G2, G3 e G4. O filtro M é o médio, M5 e M6. E o F é o filtro fino, então é o F7, F8, F9. O filtro G grosso, ele é para partículas mais grossas. Então, no caso dos pontos de exaustão, a gente usa ele como um pré-filtro. Ele é um filtro, mas ele vai trabalhar como um pré-filtro. Tá. Então, tudo que é partícula grossa, ele vai parar primeiro nesse G. Atrás do filtro G, a gente coloca um filtro F8. O filtro F8, assim, passou alguma coisa pelo G, vai parar nesse F8. E aí, o ar vai sair limpo para o lado de fora. O motor, ele precisa ser calculado, esse exaustor. Porque ele, nesse guia técnico, ele fala em 0,36 metros por segundo. Então, o nosso equipamento costuma dar em torno de 0,90 até 1,10. Peraí, explica melhor essa especificação. Existe uma velocidade que o ar entra no equipamento. Então, assim, ele fala que um mínimo 0,36 metros por segundo de ar entrando no exaustor. Existem alguns pontos que precisam ser levados em considerações, né? O nosso, ele dá um pouquinho a mais ali, 0,90, 1,10, depende um pouco da tubulação, de como você instala. Ele não pode ser abaixo disso, porque ele não é eficiente, e ele também não pode ser muito acima disso. Por quê? Existem dois pontos. Um ponto que até a gente estava comentando aqui, que a nossa área é um pouco antes de abrir a farmácia. Depois que abre, a gente já não tem muito contato, né? E nas feiras, a gente acaba conversando muito com clientes que já estão manipulando há muito tempo. E eles falam, eu tinha um exaustor que era muito forte e eu não ligava. O pessoal entrava no laboratório, o pessoal não ligava, porque ele fazia muito barulho. Então aí você tem um ponto que é perigoso. Porque o exaustor não funcionando, você corre um risco muito grande de contaminação cruzada. Então, aquela partícula que está em suspensão, ou a pessoa pode inalar, ou ele pode ir até para outra fórmula que está do lado. Ou até ficar ali no ambiente. E um outro ponto é o seguinte, se você põe também muito forte, ou o pessoal não liga, que aí é um problema grave, ou ele pode puxar até a matéria-prima. Esse é um ponto que eu ia te perguntar. E aí existem... O terceiro ponto, ele poderia gerar um turbilhonamento de ar. Então, uma parte um pouquinho mais técnica, ele gera um turbilhonamento de ar e aí o pó espalha. Ao invés dele puxar, ele espalha. Então, existem alguns pontos. Por isso que ele tem que ser, assim, um equipamento calculado. Antigamente, a gente via alguns projetos de exaustão. Já peguei muita farmácia antiga que o dono fez o projeto de exaustão. Ele falou, pus uns tubos aqui, coloquei um filtro, coloquei um motor lá fora. Legal, tem alguns que ficam legais, né? Tem alguns que funcionam, assim, não é um bicho de sete cabeças. Mas tem uns que acabam fazendo o efeito ao contrário. Total. Então, Eu estava, inclusive, em um projeto, visitei uma fábrica e foi uma empresa de exaustores, mas não era... era uma fábrica de alimentos, né? E não era... essa empresa não tinha muita expertise para a área farmacêutica. E aí, minha preocupação era justamente essa, eles colocarem, né, um sistema de ar que fosse... minha preocupação era mais sobre... Porque ele colocou uma especificação que, para mim, soava como muito forte. E aí, minha preocupação era sugar a matéria-prima que estava ali em manipulação, porque aí vai dar impacto na perda do processo. E como não precisa aprofundar tanto, mas no geral, como é que vocês têm esse parâmetro? Se vai ser suficiente essa velocidade do ar, puxada ou não? É pela área? Como é? Isso daí a gente consegue definir no projeto. Então, assim, o ideal, até a gente estava conversando, o ideal é que seja apresentado um projeto mecânico junto com o projeto da farmácia, do layout da farmácia.
Até porque, assim, hoje a gente vem caminhando para um lado que a farmácia vai ter que ter todas as exaustões para o lado de fora. Então, se você pegar a RDC 67 pura, sólidos, controle de qualidade, dermato, controlados, você poderia fazer a filtragem e recircular o ar para dentro do próprio laboratório. Você não tinha essa necessidade de filtrar e jogar para fora. Você poderia filtrar e jogar de volta para dentro da própria sala. Então, assim, muitos projetos antigos estão dessa forma. E atendem, a RDC 67. Esse guia técnico, que a gente pega como parâmetro Brasília, são vigilâncias um pouco mais rigorosas, Minas Gerais, São Paulo, capital, Paraná também tá bem rigoroso. Então, nesse guia técnico, ele já fala que todos os exaustores têm que sair para o lado externo. Então, isso gera uma perda de carga, com tubulação e tudo mais. Então, assim, a gente precisa avaliar primeiro o projeto para saber se vai dar certo ou não, quais os pontos, às vezes alterar a posição de laboratórios, criar uma área técnica para sair com essa tubulação. Então, é legal a gente estar nesse ponto de entrada ali, na hora que está fazendo o projeto, conseguir avaliar junto com o cliente, né? E isso daí, às vezes, até inviabiliza o espaço físico. Então, até nessa semana passada mesmo, eu estava com um cliente na Bahia, que teve que alterar todo o projeto porque o espaço físico inviabilizou, só que era um espaço do próprio cliente. Então, não era alugado, era um espaço que ele tinha, uma área comercial, um centro comercial. O centro comercial é bem complicado para ser feito, porque às vezes é loja do lado, loja do outro, casa em cima. Para essa questão da saída do ar, do ar. Lembrando que sempre assim, o ar que é jogado para o lado de fora, ele já é um ar que ele já está puro. Ele já passou pelos filtros, ele já fez o tratamento, já é um ar tratado. Tanto é que se você pegar RDC-7, ele poderia continuar no próprio ambiente, né? Então ele é um ar tratado que é jogado para o lado de fora. Mas precisa de um lugar para sair esse ar, e às vezes não tem muita estrutura o local, não é isso? Exatamente. Bom, falando da questão do projeto em si, só quando o cliente, a gente tem muitos projetos, né, de abertura de farmácia, então o cliente chega zero, Alana, não tenho nenhum local. E aí o primeiro passo que a gente recomenda para ele é, juntamente com um especialista na área, né, um arquiteto, de preferência um arquiteto que já tenha uma expertise, né, já tenha alguma experiência, escolher o local, e a partir daí é executado o projeto arquitetônico. Em que momento o projeto, no caso de vocês, né? Porque eu vejo que vocês montam um projeto também. Então, sim. Qual seria o momento ideal do cliente estar iniciando com essa parte dos projetos relacionados à exaustão? Então, é que a gente, assim, tem algumas vigilâncias, algumas fiscalizações que elas pedem que você envie o projeto para aprovação, ela aprova, depois você executa. Alguns locais você executa sem aprovação do projeto, eu acho que... A maioria está fazendo isso. Que eu acho que é complicadíssimo, né? Eu já tive cliente que teve que derrubar a parede, porque a vigilância falou assim, não, eu não quero aqui, quero lá. Mas nós entraríamos na hora que ele está definindo o projeto. Então, assim, ele montou todo, ele fez o layout, fez a planta baixa. Antes dele dar essa entrada na vigilância ou ele começar a executar, nós vamos entrar. E aí, assim, a gente vai olhar o projeto dele. Dificilmente nós alteramos alguma coisa, assim, né? É mais uma questão... Vai fazer uma adequação em cima do projeto dele, né? Isso. Às vezes existem... o forro não está rebaixado, a gente fala, precisa rebaixar o forro em alguns pontos para passagem de tubulação. Às vezes a gente vê uma questão do layout, do fluxo, os laboratórios que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade é hormônios, antibióticos e citostáticos, né, do anexo 3. Esses daí, às vezes, a gente muda o posicionamento deles para poder ficar mais fácil para ter acesso à área de fora, à área externa, até para troca dos filtros, para manutenção, para instalação. Mas assim, nós entramos no meio do projeto, né? Na hora antes dele começar a executar. Então, assim, antes dele começar a executar, nós vamos fazer, em cima da planta baixa dele, a gente vai pegar uma cópia dessa planta baixa dele e colocar a exaustão dentro dela. A gente coloca a exaustão e os móveis. Eu tenho até um cliente
no Nordeste, que lá eu não conseguiria entregar os móveis para ele no tempo hábil, né? Então, devido à logística e tudo mais. Eu fiz o projeto dos móveis para ele, falei, é isso daqui. Aí leva num marceneiro de confiança, executa dessa forma que vai dar certinho. Então a gente não cobrou o projeto, não cobra... Esse layout nós não cobramos, né? A gente entrega para o cliente e o cliente tem a possibilidade de fazer com nós ou não. Até porque isso ajuda depois na nossa instalação. Então, mesmo que ele não tenha feito com a gente, devido a custo, a logística, a prazo e tudo mais, isso daí vai facilitar na hora de instalar e no dia a dia da farmácia. Então, a gente não quer só que ele gaste o dinheiro com a gente, ele quer que ele funcione. Porque hoje, um dos maiores clientes nossos são as próprias farmácias que estão montando filiais. Sim. Então, a gente entra nesse ponto. Vamos ajudar dentro do projeto. Nós não queremos fazer o projeto do cliente, né? Botar muito pitaco ali, mas assim, em cima do que ele projetou, a gente vai encaixar os equipamentos, a exaustão e verificar se tem algum detalhe que impossibilita. A gente mais verifica se impossibilita do que se teria que fazer mesmo uma alteração, algo do tipo. Legal. Então, acredito que a nossa logística vem dando certo. A gente passa todas as orientações para o arquiteto, né? Todo o know-how, toda a expertise. O arquiteto, ele starta o projeto e, em paralelo, a gente já marca aquela reuniãozinha com vocês e aí é o tempo para vocês apresentarem os equipamentos e tudo mais, e acredito que após a finalização, o cliente fechando com vocês, após a finalização do projeto arquitetônico, eles encaminham para vocês incluem a parte dos exaustores, não é isso? Isso mesmo. E aí existe a parte que a gente fala da infra dos exaustores, que são as tubulações. Então, qual que é o momento ideal para fazer essa infraestrutura? Depois que a pessoa monta as divisórias. Montou as divisórias, antes de forrar a farmácia, a gente vai e passa toda a tubulação. Então, a gente fala assim que a instalação ela tem que ser em 2 etapas. Um exemplo, o cliente está muito longe, o cliente optou por ele mesmo fazer a instalação. Isso é uma possibilidade. Nosso equipamento é muito simples de ser instalado. Então, a gente já fez algo que possibilitasse essa forma de trabalhar. Então, a gente manda um projeto para ele, explicando por onde ele vai ter que fazer a tubulação, por onde ele vai passar, faz o acompanhamento. Eu estava até com um cliente de Manaus, que ela me ligou no sábado, estava fazendo tarefa com a minha filha, e ela do lado, não, eu falei, não, pode ficar tranquila que dá pra gente ir ajustando, porque a gente sabe que às vezes a pessoa tá fazendo no sábado, no domingo, e tá... A correria é grande que tem que abrir logo, tem que abrir, né? Porque nesse momento só tá gastando dinheiro, não tá entrando. E aí, assim, nesse projeto, vai onde vai passar a tubulação, é um projeto bem explicativo, e eu costumo acompanhar o cliente durante a instalação. Chamada de vídeo, hoje tá muito fácil, né? Chamada de vídeo, ligação. Então, assim, a gente faz esse acompanhamento. Passou a tubulação, fez toda essa infraestrutura, fecha ela, forra, monta os móveis, e aí no finalzinho que é colocado os exaustores na parede. Então, assim... Mas já deixa preparadinho para incluir, né, para instalar os exaustores, não é isso? Isso, já faz toda a parte chata que eu falo, né, que a tubulação é aquela parte que fica escondida, que acaba não ficando à mostra, é feito antes de forrar a farmácia, né? O ideal é que todas as farmácias tenham um forro rebaixado para a questão de tubulação. Mas, assim, também não é um problema ter essa tubulação externa, né? A gente tem uns clientes que fazem estilo industrial, né? Lógico, tem que ver o que a vigilância, o que a fiscalização pede no local, né? Industrial fica meio que à mostra, né? Isso. A farmácia, às vezes, na minha visão, não fica tão legal. Eu também não... Eu acho, assim, que pode ser que acumule pó, acumule sujeira, é mais difícil de você manter a manutenção dela, né? É que, às vezes, tem as particularidades do prédio, né? Que te impedem de algumas coisas. Total. Mas são poucos casos, e eu sempre falo para o cliente, primeiro veja com a sua fiscalização. Então, assim, veja se ela vai te aprovar ou não. Então, eu já tive N casos, assim, que você fala assim, não, isso daqui não vai ser aprovado. E foi. E não da nossa área, né? Mas, assim, a gente fala assim, cara, não é possível. Foi aprovado. E esse daqui, não, é tranquilo. Esse daqui vai bater lá, é a prova de primeira. E não é aprovado. Tô com um cliente agora que o projeto dele voltou 5 vezes da vigilância. Na 5ª e última vez, a vigilância pediu para tirar uma janela que tava lá, que ia ser lacrada, né? Só que a janela tava desde o primeiro projeto. Então, assim, voltou 5 vezes, na última pediu.
ok, vamos fazer, vamos tirar, e foi e aprovou rapidinho, né? Eles não ficaram demorando. Mas, assim, eu costumo falar para o cliente sempre, primeiro peça uma reunião com a fiscalização, né? Veja o que eles estão pedindo, o que eles estão querendo. A gente teve um problema uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, numa cidade da Bahia, que lá tinha uma lei municipal que falava que todo tipo de laboratório tinha que ter no mínimo 10 metros quadrados. Então você imagina um laboratório de hormônios, uma anticâmara tinha que ter 10 metros quadrados, a paramentação tinha que ter 10 metros quadrados. E era uma lei de 1997. E aí a fiscalização bateu em cima, não aprovou o projeto e foi. E aí na época a gente entrou em contato com a Anfarmag, cliente nosso já tinha se associado, e aí via judicial a Anfarmag entrou até para respaldar o cliente, para não aparecer o cliente, pô, já tá querendo judicializar. E a Anfarmag entrou e pediu e mostrou o porquê e tal, fez todo o processinho, e a vigilância falou, não, ok, então vamos seguir a RDC, não descarta essa questão dessa lei, até para você gerar pressão negativa, não, ia ficar um negócio totalmente inviável, né? Uma farmácia que poderia ter vários laboratórios ia ter sólidos e dermatos só, né? Não faz sentido. Bom, então, recapitulando, vocês devem entrar antes do projeto arquitetônico ser submetido ao órgão, concorda? Na parte do projeto, que aí vocês inserem os pontos de exaustão. Uma vez o projeto aprovado, vocês vão passar as orientações para instalar as tubulações, entre outros, né? E que vai percorrer aí durante a obra. Isso. Teve até um cliente que era cliente seu, que era lá de Colorado, do Paraná, da Bruna, não sei se você lembra. A Bruna Gasparino. Isso. E a gente conversou, na hora que eu vi o DDD dela, eu falei, peraí, tá perto aqui, né? E dá 80 quilômetros de distância. Então a gente conversou no outro dia eu fui lá. E aí ela já estava lá em obra e tudo mais. Então, que nem no caso dela, que era pertinho, a gente fez a instalação para ela. Então, a gente fez 2 etapas. Então, a gente foi lá no meio da obra, não tinha ainda colocado piso, mas já estava com as divisórias. Fizemos toda essa parte da infraestrutura. Terminou a obra. Na hora que estava lá tudo montado, os móveis bonitinhos, a gente foi e só instalou os exaustores no final. Então, dela foi um caso desse. Então, assim, a gente foi em 2 etapas, né? Então, o ideal é ser montado um cronograma de obra e a gente colocar dentro desse cronograma a nossa etapa, né? Sim. Até porque vai precisar da parte do eletricista, de deixar os pontos de energia. E uma coisa, assim, o projeto ele é bem feitinho, bem executável, né? Eu falo, né? Mas, na hora que você chega na obra, pode ser que o cara passou uma tubulação de ar-condicionado onde não estava programada e vai atrapalhar a tubulação da exaustão. Então, às vezes, você precisa alterar, fazer alguma mudança no local. Mas é difícil acontecer. É um dos cuidados que eu tenho, porque às vezes tem futuro dono de farmácia, que já é bem informado, é curioso, busca. E a gente já pegou casos que o arquiteto não tinha tanta experiência na área, e aí a gente fornece todas as informações. E muitas vezes eles podem perder o time, né? E assim, nunca aconteceu com a gente, não sei se já aconteceu com você, mas eu tenho uma preocupação muito grande raro, de ficar alertando. Sempre. Tem que se ligar nos exaustores, tem que já fechar com a empresa de exaustores para instalar no tempo certinho. Já aconteceu? Porque meu medo né? Porque a gente está ali no gerenciamento de projeto junto com o cliente. Meu medo é fechar tudo, forrar tudo, e aí cadê os exaustores? Não dá, né? Eu fico em alerta sempre, não esquece desse detalhe, foca nesse ponto do checklist, que a gente fornece todo um checklist, né? Sim. Que são muitos detalhes, mas assim, com organização. A gente agora, inclusive, está além da consultoria, nós temos uma mentoria Abra Sua Farmácia, que a gente não a consultoria é mais especializada, mas a mentoria, a gente passa todo um checklist para aquele farmacêutico ou empresário que quer todo o know-how. Aí a gente vai passando todas as informações e eu deixo assim vermelho lá em destaque os exaustores, que é um ponto fundamental. Acontece bastante do cliente montar tudo, vai fazendo e aí chega no final, putz, não coloquei os exaustores, preciso botar os exaustores. E tem que quebrar tudo para instalar. Hoje a gente tem, nesse tipo de caso, a gente costuma mandar nossa equipe própria para instalação. Então assim, a gente tem algumas equipes específicas nossas, então nossa empresa não tem 10 equipes de instalação, não, nós temos 3 equipes. Então assim, são equipes que trabalham com a gente há 10, 12 anos, então assim, são pessoais
especializados. Uhum. Nesse caso, o que a gente faz? A gente vai pelo dano mínimo. Então, tem algumas jogadinhas que a gente consegue fazer. Então, passa a tubulação por dentro do armário, aí a gente já tem os equipamentos para furar o armário, para evitar esse transtorno. Muito dano, né? Vocês, A questão do forro, existe as lâmpadas, né? Então, assim, às vezes, dependendo do forro, você consegue tirar a lâmpada e acessar por ali. Às vezes, como não é por cima da laje, a gente consegue tirar o telhado. Então, assim, é um trabalho bem, bem complexo, mas assim, a gente consegue fazer com menos dano possível. Uhum. Então, às vezes a gente pega um forro, né, que já tá ali, a lâmpada não dá para passar toda a tubulação, a gente pega um espaço, um exemplo, uma paramentação, que é onde não há manipulação, uma área de lavagem, que é onde não há manipulação. A gente pega nesse espaço, a gente faz uma abertura maior no forro e vem com toda a tubulação por ali, e entra por lá. E aí faz um alçapão, ou depois fecha isso daí. Aí, quer dizer, qual que seria o problema para o cliente depois? Ele vai ter que fechar o forro, passar a massa e pintar. Então, o fato é que é uma dor de cabeça a mais, né? Quando você é mais tempo deixa na para obra. instalar só depois que está tudo fechado. Então, fica aí um alerta, você que está abrindo farmácia, se liga na instalação dos exaustores, né? Tem até uma mentorada minha, a Gisele, ela fala, Alana, porque eu não fechei essa mentoria antes, né? Ou a consultoria, porque se eu tivesse fechado antes, teria reduzido um monte de dor de cabeça, equipamento que compra mais, ou o próprio timing de instalação, e isso faz muita diferença no orçamento, né, do projeto. E não só no orçamento, né, no tempo que demora para a farmácia abrir. Eu tenho depois eu vou até te mandar, tem uma planilha que eu montei eu gosto de planilhas, né, sou da área de exatas, de quanto gastaria para montar uma farmácia de manipulação. Então, laboratório por laboratório, quanto que gasta, mais ou menos assim, varia muito, lógico, pela estrutura, pelo prédio, pelo tamanho, por como o prédio se encontra, às vezes tem que trocar piso, às vezes tem que fazer. Mas assim, resumindo, metade do valor que você gastaria para montar uma farmácia de manipulação está no aluguel, eu calculo hoje, em média, pelo que a gente acompanha, de 8 meses a 1 ano para abrir uma farmácia, depois que você aluga o prédio, que tem um prazo de você aprovar o projeto, de executar, de esperar a vigilância vir. A parte mais morosa hoje é o órgão sanitário, né? A burocracia, de fato. E obra é obra. Então, assim, às vezes tem problema com o pedreiro, com atraso e tudo mais. E no caso do farmacêutico, e tem o custo do farmacêutico. A partir do momento que você já abriu o CNPJ da entrada, você já tem que estar com o farmacêutico registrado. Ah, mas eu sou farmacêutico. Mas beleza, você também precisa ter o seu salário, né? Então hoje, metade do valor que você gasta para abrir uma farmácia é o aluguel do prédio e o farmacêutico, durante esse período que a farmácia não está aberta. E o pessoal não leva isso em consideração. Então, assim, é uma das coisas que aperta muito o pescoço da pessoa lá no final. Porque às vezes você tá com a farmácia... Eu já tive clientes com a farmácia montada, a ponto de trabalhar, com todos os equipamentos, tudo com calibração, que ficou 4, 5 meses esperando fiscalização. Porque a fiscalização não passou e não liberou para eles abrirem. Então, aquele tempo ali, a pessoa tá pagando aluguel, tá com funcionário, tem gente pagando já análise de água, pagando tudo, e o dinheiro não começa a voltar, né? Então... agora ter um especialista na área regulatória faz muita diferença, né, Marcos? Eu vi, assim, a gente tem cases que a farmácia, tem uma no Acre aqui que está quase abrindo, né, em 5 meses, 6 meses, outra no Pará, abriu em 5 meses, então assim, só que obviamente tem umas que levam mais tempo, mas o que eu percebi é que muitas vezes a questão regulatória vai fazer toda a diferença. Então, o que é que eu percebo muito é que, eu costumo falar, até nas minhas aulas eu dou esse exemplo. Você pode optar, quando você vai viajar, por fazer uma viagem com aquele sentimento de exploração, né? Aquele explorador, você vai ser o explorador, então você deixa para colocar os passeios lá, quando chega lá, no local, no destino, aluga um carro e vai ali explorando a região. Então, o que você pode, digamos, você vai para um destino, dentro daquela cidade, você vai para sei lá, vamos colocar uma praia lá no Ceará, que isso inclusive já aconteceu comigo. Eu fui inventar, aqui no Ceará eu conheço, fui inventar disso só com meu esposo,
Desculpa o termo, mas eu me lasquei. Porque a gente entrou num caminhozinho, quase não conseguia sair. Então, você pode... Eu amo explorar, né? Eu amo ir só sem guia e assumir o risco, né? Quando se trata de viagens. E quando você vai viajar, você pode contratar um guia ou até ter ali um GPS. No meu caso, eu não estava com GPS. E o ideal mesmo, né? Se você tem um tempo curto, você quer tudo planejado, tudo bonitinho, e se tiver algum imprevisto, ter ali uma agência de viagem, um guia para te dar te assessorar, o ideal é ter um guia, né? Com certeza. Quando você está abrindo farmácia, né? Eu falo mesmo. E só que quando você vai ali, você não tem muito tempo e dinheiro para arriscar. Exatamente. Então, ser explorador e só fazendo pesquisas no Google, olhando aqui no canal, que é excelente, a gente tem muito. Esse podcast aqui é ouro, né, para você. Eu falo que esse daqui é assim, ele te dá os caminhos para você seguir. Exatamente. E eu vejo a Juliana, né, que trabalha com você. Juliana, que é a nossa especialista da área regulatória. Nossa, eu falo assim, ela, coitada, ela deve sofrer muito, porque assim, ela sabe tudo dessa parte, né? Então, assim, acompanho, vejo o que ela falando, muda toda hora a regra do jogo e tem que estar em cima, e a documentação, e eles querem tudo para ontem. Total. Então, quer dizer, quando se trata de negócio de farmácia com manipulação especificamente, que é um nicho bem especializado, não dá para você ir com o instinto explorador por si só, não dá. Eu falo isso porque eu tenho clientes que já foram farmacêuticos de farmácia com manipulação e falaram, Alana, eu pensei que eu dava conta, eu pensei que só seria legal. Então, assim, eu não estou falando isso porque a gente trabalha com consultoria, com mentoria, eu estou falando isso porque cada vez mais eu vejo as pessoas investindo o dobro, podendo reduzir muito como o momento certo para instalar exaustores, adquirir os equipamentos corretos. Então, você não tem nem tempo, nem orçamento para errar. E aí, para isso, você precisa de uma pessoa especialista do lado. E eu vejo isso daí, que nem você falou, e acontece muito, e às vezes até acontece das pessoas irem atrás, até pegar alguns consultores, e tem muita gente, infelizmente, todo mercado tem gente ruim e gente boa. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa não vai atrás, é o que você falou, o seu trabalho se paga. 1 mês, 2 meses que você consegue abrir uma farmácia antes do prazo, você já tá rodando, já tá com marketing, já tá entrando dinheiro, já tá pagando as contas. E acontece muito mesmo. Pessoas que falam assim, não, eu dou conta. E já trabalhei em farmácia de manipulação, eu sei como funciona. Mas sabe o dia a dia, a manipulação, sabe ali o que tá atender o cliente. Mas o que a fiscalização pede é muito mais complexo, né? Eu já vi clientes, assim, não é minha área, mas eu já vi situações que quando o cara abre o CNPJ, vem um boleto lá da Receita, que é para a indústria farmacêutica. Eu lembro que na época custava R$5.000 para pagar. E aí, se o contador fala, não, é uma farmácia de manipulação, esse boleto cai 1/10, cai para 500. Eu já vi cara pagando 5.000 porque não sabia. E aí o contador fala para ele, não, eu vou dar um jeito aqui, eu vou fazer a documentação para você. E o contador, infelizmente, não sabe. Precisa de alguém que seja especialista, né? Inclusive, só para fechar essa parte, mas tem uma mentorada nossa que ela já estava há 8 meses tentando dar entrada na AF e o serviço de contabilidade dela nunca... eu ligo para a Anvisa, ligo, tal. E quando ela teve um primeiro contato conosco, em busca da mentoria, eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Porque a AF é um documento mais simples, né? Você faz o peticionamento eletrônico e com 30 dias, 45 dias, sai no Diário Oficial da União. E aí, não, tem alguma coisa errada aí, a nossa especialista, né? Nossa equipe foi investigar e, de fato, o processo a forma que deram entrada, que fizeram o peticionamento, estava incoerente. Então, assim, 8 meses, né? Então, assim, você falou da consultoria, mas eu falo também a mesma forma sobre os fornecedores, né? Então, você precisa ter fornecedores de confiança que tenham credibilidade no mercado. Pode acontecer se essa empresa ela é uma empresa nova, né? Em qualquer área, em qualquer ramo,
a probabilidade de ela atrasar, né? Então, tem empresas e empresas, tem aquelas empresas que atrasam as entregas, enfim, então tem de tudo. Então, é importante você ir também para os fornecedores certos. Sim. E uma das coisas que me chamou muito a atenção de vocês, a gente já vem encaminhando clientes para vocês já tem um tempo, né? É de fato essa atenção, né? Esse atendimento individualizado, porque vocês realmente pegam um projeto do cliente, eu já sei, né? Que nem adianta mandar sem um projeto. A gente até manda o cliente para fazer orçamento, mas a gente sabe que realmente só com um projeto para vocês trabalharem em cima do projeto do cliente. Então, essa é uma atenção um atendimento bem individualizado e um custo-benefício, né? Sim, Em sim. relação aos produtos. Eu acho muito interessante isso. Eu queria entender um pouquinho, Marcos, inclusive, antigamente os equipamentos de vocês eram tipo umas cabines, né? Existe ainda as cabines? Existem cabines de mesa, né? Isso, existem ainda as cabines, Uhum. Foi aquilo que eu falei para você, as cabines elas atendem a RDC 67, Uhum. então assim, eu ainda vendo dessas cabines, Uhum. para algumas cidades específicas, alguns clientes que querem, às vezes até o cliente que já tem a farmácia, quer aumentar a manipulação, ele já tem as cabines, a fiscalização aceita, então nós vendemos as cabines. Uhum. Farmácias novas, eu já indico sempre o ponto de exaustão. Por quê? A cabine tá ok, ela atende, mas o ponto de exaustão ele atende a RDC 67 e ainda atende o guia técnico. Uhum. Então assim, já vamos gastar, né? Já vamos fazer de uma forma que, se vier mesmo a nova RDC 67, provavelmente eles vão pedir para ser dessa forma toda tubulada para fora, né? Uhum. E os pontos de exaustão, legal, que os pontos de exaustão nossos, eles, quando nós fomos desenvolvendo eles, a gente viu e falou assim, a gente precisa de um custo-benefício legal. Por quê? Porque tá no momento de instalação da farmácia e é um momento que tem... já chega naquele momento que a pessoa já gastou mais do que ela planejava, quase sempre, né? Uhum. E precisa de um equipamento eficiente. Então, tinha alguns materiais que nós poderíamos utilizar. E aí a gente chegou no material que é o PVC rígido industrial. Uhum. Aí a pessoa fala, mas o equipamento de PVC é o mesmo material das encapsuladoras. Uhum. Então, assim, o PVC rígido industrial, ele não reage com nenhum tipo de material de limpeza, ele não enferruja, ele não estraga com o tempo. Uhum. Eu tenho clientes que têm encapsuladoras, a mesma encapsuladora há 25 anos. Então, ele é fácil de limpar. Então, o pessoal, vou trabalhar com a cúrcuma, né, que amarela tudo. Você tira a grelha dele, você deixa ele de molho junto com a própria encapsuladora. Uhum. E ele é o material mais em conta. Uhum. Então, assim, a gente conseguiu um material mais em conta, um material que atende as especificidades da farmácia, material lavável, um material clean, que ele é branco, então assim, ele fica bem bonitinho na farmácia também, e é um material que atende tudo que precisa. Eu costumo realidade, esse é um suporte para inserir os filtros, não é isso? Isso. É a caixa onde vai o motor e os filtros. Caixa. E aí, essa caixa, ela já vem com... A troca do filtro é feita pelo próprio manipulador. Então, ele tem acesso, ele tem duas botoeiras que ele desrosqueia, ele já tira a grelha, então ele consegue tirar a grelha para limpeza e para acesso ao filtro, né? Então, ali ele já troca o filtro. Um ponto importante também que a gente tem visto no dia a dia é a questão da troca dos filtros. Era uma pergunta, inclusive. Como é que você sugere a manutenção desses filtros? Isso. Porque também cada órgão cada município tem uma exigência aí, né? O filtro G, ele por si só, ele é um filtro lavável, mas a fiscalização não permite que você lave ele na farmácia de manipulação. Por quê? Porque quando você lava ele, você tira o contaminante dele e joga no esgoto. Não faz sentido você não poder lavar. E ele é um filtro barato. Então, assim, uma troca dele hoje, 3, 4, 5 reais mais ou menos, né? E vocês fornecem os filtros? Fornecemos, e são filtros normatizados. Então, a pessoa pode comprar da gente ou pode comprar direto da fábrica de filtros, né? Então, eu tenho uma farmácia com muitos pontos aqui, você compra direto da fábrica que você consegue um preço mais acessível, né? Eles vendem em quantidades maiores. A troca desse filtro G, ele depende muito da demanda de manipulação. Então, eu costumo orientar que a pessoa vai acompanhando o equipamento. Esses dias eu encontrei um cliente nosso na feira e ele falou assim para mim, Marcos, eu preciso comprar equipamento novo seu porque o meu diminuiu muito a eficiência. Eu falei, mas como assim, né? Quanto tempo faz você tem? Ele falou, não, faz uns 2, 3 anos
e ele diminuiu um pouco a eficiência e está começando a entupir o ar-condicionado, que é algo que ocorre bastante. Então, como que funciona? O filtro G, ele segura esse pó mais grosso. Se ele está entupido, ele não vai segurar mais o pó vai ficar no ambiente. O ar-condicionado split, na maioria das vezes, o que ele faz? Ele pega o ar da sala, ele filtra, ele tem aquele filtro, ele refrigera e joga de volta o ar para a sala. Então, ele não capta o ar no externo, ele capta o ar dentro da própria sala. Se o filtro G está entupido, quem vai fazer essa filtragem é o ar-condicionado. Então, tem clientes que, mas eu preciso trocar o equipamento porque, às vezes, não é equipamento nem da nossa marca, né? Eu preciso trocar o equipamento porque está entupido o meu ar-condicionado, tem que fazer a manutenção do ar-condicionado a cada 15 dias. Fala assim, não, começa a diminuir o tempo de frequência da troca do filtro. Estou trocando a cada 40 dias, troca a cada 20. O filtro G, pelo menos, né? O F a gente fala de 6 meses a 1 ano, porque quando você troca bastante o G4, o F, só o que passa ali pelo G é muito pouca coisa. E o F é um filtro caro, né? Um filtro plissado, ele custa hoje, vamos falar assim, uma troca em torno de 200, 220 reais. Então, assim, o G, eu tenho clientes hoje que trocam diariamente. Resolveu o problema de ar-condicionado. Eu tenho uma cliente mesmo que ela tem 17 pessoas manipulando nos sólidos e ela estava trocando dia de quarta e sábado. O ar-condicionado não estava dando conta. Então, só que assim, a manipulação dela era 2 turnos, então é muita gente manipulando. Foi pela troca dia sim, dia não. Ela falou assim, eu vou fazer diferente, vou trocar todos os dias. Então, chegou de manhã, troca. Todo dia troca o filtro dela. Acabou o problema do ar-condicionado. Então, os filtros dependem muito da sua demanda de manipulação. Às vezes, a pessoa manipula às 8 horas por dia ali. Eu costumo falar, compensa trocar um filtro todo dia. Porque é um filtro barato, você tem um rolo lá guardado. Quanto, mais ou menos, o filtro? Hoje, cada troca mais ou menos uns R$4, R$5. Então, Daí assim... 120 por mês, né? Em termos de manutenção, trocando todo dia. Isso. Mas assim, se ela manipula muito, se você dividir isso por fórmula, vai dar 3, 4 centavos por fórmula. Sim. Então ela consegue agregar isso no valor da fórmula. Total. Então, e fora que ela vai economizar no ar-condicionado, vai economizar até na manutenção do equipamento. Então, ela precisa ver essa demanda dela. Mas já peguei cliente que ficou 2 anos sem trocar o filtro. Então, assim, já não tinha função nenhuma exaustor mais, né? Então, o filtro G precisa ser trocado. E sempre assim, o G na frente, que é o filtro grosso para colocar, e o F atrás. Então, podemos dizer assim, a farmácia que está iniciando, no primeiro ano troca o G... Ela pode ir acompanhando, porque um exemplo, onde ela pesa, ela pode gerar menos pó. Dependendo da balança, ela tem a capelinha, né? Então, ela gera menos pó. Então, ali, às vezes, na balança, ela troca uma vez por mês, a cada 40 dias. Onde ela encapsula, que gera mais pó, ela pode trocar a cada 20 dias, 15 dias. Mas ela cria essa demanda conforme ela está manipulando. Porque ela vai desrosquear, ela já tirou a grelha, é um filtro visual, né? Ele é branco. Então, assim, se ele entupir, ele vai amarelar. Então, ela consegue ver que ele tá saturado. Então, uma vez todo sábado, um exemplo, de manhã ela pega e tira a grelha e dá uma olhada como que tá o filtro. Fala, não preciso trocar uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 20 dias. Então, assim, ela vai verificar de acordo com a demanda dela. E aumentou a demanda de manipulação, faz uma nova análise, né? Vai analisando de novo. E o filtro F, uma vez por ano? Uma vez por ano, a cada 6 meses. Também depende, se manipular muito... Da intensidade, né? Da intensidade. Porque o filtro, ele acaba se pagando, né? Ele só vai... Ele é algo que você só troca se você usa. Então, se você está precisando trocar com mais frequência, é porque você está manipulando mais fórmulas. Total. Então, você colocar esse custo... É um custo muito pequeno, né? Mas colocar esse custo na própria fórmula, né? Então, mas tem que trocar o filtro, tem que trocar, o pessoal acaba... Muito importante, eu acho que esse é um ponto fundamental da nossa conversa aqui, porque muita gente esquece. E só dá conta quando o órgão sanitário cobra, né? Sim. E o órgão sanitário controle de qualidade do ar é um dos pontos que eles estão mais avaliando, assim, normalmente quando vem relatório de não conformidade, chega a gente, através dos clientes, tem controle de qualidade, né, o setor de controle de qualidade tem algo relacionado à qualidade do ar. Eu tive até um cliente em São Bento, na Paraíba, que ela teve um problema no projeto. A vigilância falou assim,
da parte de exaustão. Toda vez que volta alguma coisa do projeto, sempre tem alguma coisa de exaustão no meio. E aí, no caso dela, era só para a gente colocar dentro do projeto dela como funcionava o equipamento. Porque a fiscalização ela tem pego muito assim na parte de exaustão, mas ao mesmo tempo ela também não tem, os fiscais não são da área. Teria que ser um exemplo, teria que ser um engenheiro mecânico para avaliar. Então eles querem tudo muito bem documentado. Bem detalhado. Bem né? detalhado para ter uma proteção. Fala assim, tem uma empresa que é responsável e funciona desse jeito. Eu estava até na nossa cidade, há uns dias atrás, foi no ano passado, logo depois foi mais ou menos nessa época do ano, que eu tinha participado de uma feira de uma rede de farmácias de manipulação veterinária, e aí numa terça-feira liga uma cliente nossa, falou assim, Marcos, a fiscalização tá aqui, a fiscal tá aqui, ela quer falar com você sobre exaustão. Nesse momento o corpo sai, né? Fica só o corpo, a alma sai. Tem como você vir aqui falar com ela na farmácia? Só foi o corpo. Assim, já cheguei lá, assim, não, morri aqui, né? E é uma fiscal que ela já está há muito tempo lá e entrou novas fiscais, né? Ela falou, Marcos, eu sei que você trabalha com a parte de exaustão, eu queria que você me explicasse como funciona o sistema de pressão negativa. Eu falei, mas como assim, né? Ela falou, não, é que as fiscais são novas, elas estão fiscalizando, e elas não têm não teve esse treinamento. Eu queria que você fizesse uma explicação, treinasse elas. Eu falei, senhor, né? Ufa, né? Isso é fácil. Voltou a cor. Eu falei, voltou até minha cor, né? Aí expliquei para elas, mostrei, falei o que as outras fiscalizações têm pedido, como funciona, teste de fumaça. Mano, eu achei muito legal da parte da fiscalização, assim, porque elas falaram assim, não, a gente quer entender, né? A gente não quer chegar aqui e só canetar, né? E aí foi bem bacana, mas assim, até chegar lá, até entender que era isso, eu acredito que foram assim, uns 20 minutos bem intensos na minha vida. Muito bom. Marcos, nossa, parece o tempo voou, né? É uma conversa tão enriquecedora, de fato. Eu tenho certeza que vai agregar muito a futuros donos de farmácia e farmacêuticos também, que já tem sua farmácia. E eu costumo finalizar perguntando, né? No caso, a gente tem um slogan, né? Que é o Manipule para o Sucesso. E eu queria te perguntar se você fosse montar uma fórmula, você que está sempre ali dentro de farmácia com manipulação, assessorando, né, essa parte de mobília, dos exaustores de farmácia com manipulação. Qual seria a fórmula do sucesso de uma farmácia com manipulação? Eu acho que seria foco. Eu gosto muito dessa questão do foco, saber aonde você quer chegar, como você quer chegar e se cercar de pessoas que saibam mais do que você. Então, ter consultoria, ter sempre alguém te auxiliando, essa troca de experiência, né? Uma coisa, eu estar dentro da minha farmácia todos os dias, outra coisa, estar conversando com a Lana que está dentro de várias farmácias todos os dias. Então, acho que assim, o foco e se cercar de pessoas boas. Isso daí dificilmente dá errado, né? A gente fala assim, não tem uma fórmula que sempre, se você seguir isso daqui, vai dar exatamente certo. Mas se você seguir isso, a chance de dar certo vai aumentar bastante. Então, eu acredito que seja esse direcionamento que eu daria, né? Legal. E como você enxerga, qual é a sua visão, como você enxerga o mercado magistral? Eu acho que é um mercado que tende a crescer muito, e ao mesmo tempo ele tende a ser muito artesanal. Então, assim, ele vai depender sempre muito de pessoas. São fórmulas novas, são fórmulas específicas, é o atendimento individualizado, não é aquele negócio massificante, né? Você vai ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo você vai ter a gratificação de ver a vida das pessoas mudarem através do seu trabalho, né? Acho que a manipulação ela faz as vidas mudarem através do nosso trabalho, né? Então, não é um negócio que você vai pôr 1.000 e vai ganhar 2.000. Não, é um negócio que vai te gerar uma satisfação além da parte financeira, né? É uma construção, digamos assim. Né? E eu acho que, assim, ela vai sempre depender de pessoas. Por mais que você tenha sistema, tenha tudo, sempre depender de pessoas. Total. Né? Até porque a grande marca do mercado é a saúde personalizada, né? Sim. Então, não faz sentido o mercado magistral ter escala, né? E tratamento
individualizado é a alma do negócio, né? Quando se fala em mercado magistral. Concordo, muito bom. Assim, a gente já presta muito serviço para a indústria, então assim, a CIMED é um dos clientes que eu atendi muito. Então, pra você ter uma ideia, a gente montou um laboratório para eles, para uma projeção de crescimento, demorou 6 meses para ficar pronto, o laboratório já não servia mais. Ficou pequeno. Então, assim, tinham 200 pessoas manipulando, fabricando dentro desse laboratório. Então, é um negócio massificante, né? É um negócio que, é produção, é envase, lógico, dá-se um resultado, né? Mas a manipulação é um negócio que, assim, que ela brilha o olho, né? Que é, assim, é você influenciar na vida da pessoa todos os dias, né? É você deixar... Diretamente. Né? Você gerar uma qualidade de vida melhor para a pessoa... no dia a dia, não é só um corretivo, né? Não é só tô doente, vou tomar um remédio e vou melhorar. Não, você vai fazer com que essa pessoa até viva mais. Total. Então, assim, eu acho brilhante a questão da farmácia de manipulação. E eu acho que isso daí dificilmente vai mudar com o tempo, né? Na realidade, vai só aumentar essa necessidade da individualização, da personalização, né? Eu acho que é um caminho bacana que a gente tem para trilhar ali, né? Que bom. E que bom ter empresas como a sua, profissionais como você, né, que agregam tanto ao setor. Muito obrigada pela parceria de sempre, por atender nossos clientes de forma tão atenciosa. Muito obrigada, mais uma vez, por estar aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui agora, deixa o teu like, compartilha esse vídeo para o máximo número de pessoas. Muito obrigada a você também por sua audiência. E quer finalizar, Marcos? Quer deixar alguma mensagem aí para o pessoal? Eu queria agradecer a todo mundo, falar que a gente está à disposição, sigam a gente lá nas redes sociais, @MaxLabor Equipamentos. E o que precisarem, nós estamos à disposição para farmácia de manipulação, às vezes só para um bate-papo sobre farmácia também. Você que está pensando em abrir e queira saber custos e tudo mais. Então, o nosso foco é auxiliar, é ajudar além de vender, né? Não é só vender, né? Total. Muito bom! Te vejo no nosso próximo ABcast. Até lá! Tchau, tchau!